Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. E hoje a conclusão do assunto que introduzimos no episódio 41, no qual abordamos aquele computador que não é também só velho. Ou de como o mundo foi, aí na visão da IBM, do Nirvana do PS2 à Samsara do Intel, os preferirem do céu ao inferno em apenas 5 anos. E hoje, nesta mesa completa, mais uma vez com o nosso convidado especial que já agraciou as nossas premissas no 2 episódios atrás, no 41, Laércio Vasconcelos. Olá pessoal, conforme havíamos combinado, né? Perfeitamente. E eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Sander Souza. Eu, João Cláudio Fidel. E... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, César Cardoso. E eu aqui também remoto, mas nem tanto quanto o César, Giovanni Nunes. Previously on Retrocomputaria. Bom, a IBM estava muito pé da vida da calça arriada que eles tomaram gloriosamente da Compaq e de todos os outros fabricantes de clones que conseguiram separar os puros e os impuros e, portanto, clonar a BIOS e, portanto, clonar o PC. E, para reagir a esse estado de coisas inadmissível, a IBM resolveu reinventar o padrão PC. E eles inventaram algo chamado PS2. Não é o videogame da Sony e também não é apenas o conector de teclado e mouse dos PCs antigos. Era o Personal System 2. No caso, morre, né, o Personal Computer e cria-se o Personal System. No caso, Personal System /2. Só um parênteses para lembrar, nós falamos já do PS2 no episódio 13 sobre grandes fracassos da história da computação. Se eu me lembro bem, foi o 7º fracasso que nós listamos. A gente não vai entrar em maiores detalhes sobre por que o PS2 não deu certo, a IBM tomou na cabeça, essas coisas todas. Que eles não souberam vender e tudo mais. Vamos nos dedicar mais a descrever a arquitetura, exatamente o que era esse bicho que a IBM inventou. Na verdade, a gente vai acabar descrevendo, talvez até mais do que no 13, o que aconteceu com o PS2. Vocês vão entender ao longo do capítulo o que eu quis dizer com isso. O primeiro contato que eu vi o PS2, eu lembro que isso foi em 1987. A IBM trouxe para aquela feira de informática que tínhamos, que era um ano no Rio, outro ano em São Paulo. Não era ainda no Fenasoft. A Fenasoft é de 87. A Fenasoft começou no Rio e depois foi para São Paulo e ficou. Era a Feira Nacional de Informática. Tinha uma feira anterior a essa. Sim. Era a feira anterior à Fenasoft. Que eu lembro que eu fui. Já falei. Não era Condex, a Condex veio depois. Ela tinha outro nome, acho que estava um nome genérico, não tinha uma siglazinha. Era a Feira Nacional de Informática. Nome dessa feira. Um ano era no Rio, outro era em São Paulo. Eu lembro que a IBM conseguiu autorização no meio da reserva de mercado para trazer alguns PS2 para expor. E eu lembro muito bem de ver o pessoal rodando o IBM Storyboard e vendo efeitos, por exemplo, de uma barra de metal dourado e fazendo brilho correndo. E eu, garoto, na época, no auge dos meus 13 anos, fiquei doido vendo aquilo. Eu fiquei babando, fiquei, caramba, tá conseguindo fazer mais coisa que eu faço com o meu MSX. Malditos! Muito bacana, fiquei muito impressionado na época, aquele gabinete, o gabinete branco, o monitor de tubo, monitor VGA, que eram muitas novidades, né? O Drive 3.5, que pra gente era novidade. Primeiro Drive 3.5 que eu tive contato já foi na faculdade, eu acho que já tinham passado 6 anos. Era o único Drive 3.5 que tinha no meu laboratório onde eu fazia iniciação científica, era da estação de trabalho, numa das workstations. Olha, o primeiro Drive 3.5 que eu tive contato foi no Expert DD Plus.
Eu vim ter drive de 3,5 já perto da morte dele. Vi contato com o drive 3,5, usei 5,1/4 quase a minha vida toda. O 3,5 eu já tive já perto da falência dele nos PCs, não era nem no... 2010. Bem, não tanto na morte deles assim, mas tipo assim, no meu 386... Já era cair de volta, pronto. Na verdade, o Drive 3,5 não morreu, ele agonizou, né? Ele agonizou. Moribundo, ele ficou uma década moribundo. E até hoje, ele ainda é necessário pra nós. Eu ainda utilizo de montão. Pra nós, seres estranhos que colecionam e apreciam máquinas antigas, né? Então deixa eu ser debochado, porque eu só tenho um Drive 3,5 em casa que tá dentro do... Tem alguns Drive 3,5, estão dentro dos meus MSX e não uso ele. Não, sabe quem tá numa situação de dependência braba em relação ao Drive de 3,5? Músicos. Sim, a gente comentou sobre os emuladores de Drive no episódio 30, e no final de 2013, o episódio 38. Nós falamos de emuladores de Drive e outras expansões, o que tem hoje em dia que o pessoal usa um pendrive pela USB, vai lá e coloca e vai. Músicos, equipamentos, vários equipamentos de chão de fábrica. Vou comprar uma Sony Mavic e embutir um emulador de drive nela. Aí, gente, só pra vocês verem, vocês querem rir, ó. Olha esse USB do meu micro aí, ó. Mas, tudo bem, o Drive de 3,5, a VGA, o conector PS2, tudo isso são rescaldos do quê? A IBM, num determinado momento, viu toda aquela cena de computação aberta e meio que se arrependeu da computação ter sido tão aberta quanto ela fez no PC. Então resolveram criar uma nova arquitetura de hardware, ainda baseada em processadores x86 da Intel, ainda baseada no MS-DOS e em outro sistema operacional que ela estava planejando colocar, mas que não desse facilidade para os concorrentes clonarem. Momento Bender, né? Fight my shiny metal ass! Aí tem uma outra questão. A gente já comentou no 41 sobre isso. De certa maneira, o PC tinha deixado de ser uma startup interna da IBM e se tornou parte do processo. E quando se torna parte do processo, tem a visão da IBM, né? E a visão da IBM era uma visão de mundo centralizada nos mainframes dela. E no qual os PCs seriam coadjuvantes. Eu fico só pensando, quando a gente fala dessa questão da visão centralizada e arrogante da IBM, pensando o quão foi doloroso para a IBM como empresa as mudanças que ela implementou nos anos 90, né? Que virou a IBM de pernas pro ar e tudo que eles fizeram. Diz que nem amputar um órgão, né? Até que você considerar uma empresa como um organismo foi amputar um órgão, vários. Acho que mais de um, vários órgãos. E se reinventar como ela se reinventou no meados dos anos 90. Ela teve que fazer, ou ela fazia isso ou ela quebrava, né? E aí, em termos de hardware, algumas coisas que houveram. A gente pode citar o Drive 3,5, que já falamos, barramento MCA, que a gente vai falar daqui a pouco. Os conectores PS2 para teclado e para mouse independente, o uso aí já está usando o VGA. E outra coisa também que a gente até fica esquecendo, né? O mouse como periférico já, digamos, de fábrica do computador. Padrão, foram os primeiros computadores da IBM a vir com mouse. Vamos falar um pouco do software, né? OS2. Ah, sim. A longa história do OS2. A longa e agonizante história do OS2. OS2, Operation System /2. Operating System /2. Sistema operacional que ela estava desenvolvendo em parceria com a Microsoft por conta do acordo que tinha na época do MS-DOS. Se você ainda não sabe a história do acordo, na boa, vai ouvir um episódio antigo nosso, então você pega o Triunfo dos Nerds e assiste a terceira parte do documentário do Kringle, que você vai entender tudo. Pronto, contado pelas pessoas da época. A ideia que do OS2, eu lembro muito bem uma revista Info, né? Porque essa é a revista Info da editora do Jornal do Brasil. Tinha um desenho que eles botavam, um comparativo do DOS, era uma oca de um índio e o OS2 era um castelo. Dizendo assim que, ou seja, seria um sistema operacional em muitos aspectos completamente diferente, muito mais complexo e com muito mais recurso, muito mais amplo, com a sua abrangência muito mais ampla do que o sistema até de então, do DOS. O principal do S2 é que ele foi planejado para rodar em modo protegido, ou seja, usar a memória toda, usar a performance toda do processador, ao contrário do DOS, que ele estava, por assim dizer, atravancando o progresso do software no mundo dos PCs. O pessoal não estava impedido de fazer, acho que tecnicamente ela não estava até aqui. Não, ocorreu de maneira natural, mas... Ela não estava nem impedida de fazer um DOS que não enxergasse a memória. O problema também é manter a compatibilidade, né? Exatamente. Então, assim como houve o rompimento no hardware por parte da IBM, ela também tensionou fazer um rompimento no software. Não, vamos fazer um computador diferente, com barramento diferente, etc. E também vamos fazer um sistema operacional diferente.
Esse sistema operacional demorou, né? Os primeiros PS2 foram lançados com o barramento MCA, não aceitava placa de expansão, tinha os royalties, todas as limitações que a IBM queria para ter o padrão sob controle dela, mas rodando MS-DOS ainda. No caso, o IBM, o PC-DOS, né? PC-DOS, no caso, o MS-DOS com o branding da IBM. O S2 só saiu muitos meses depois do lançamento do PS2 em si. O S2, quando a gente fala de uma longa, e aí o Giovanni fala aí de uma história triste, é porque boa parte dos problemas do S2 vem do fato de que boa parte dos seus recursos foi desenhado por um comitê. É aquele velho problema de produtos desenhados por comitês. Para começo de conversa, tinha que rodar num 286. Só uma coisa, e nessa hora, nosso amigo Daniel Caetano deve estar pulando de raiva e deve estar mandando um e-mail furioso pra nós. Ele é usuário pro S2 e dos descendentes do S2 até hoje. Ou seja, Daniel, fica calmo, tá? Não morda, tá, Daniel? Daniel, jovem comunicativo, por favor, ele vai entender a piada. Jovem comunicativo. Não morda, tá? Amigo, tá? Amigo. De novo, quando eu falo que o comitê, não é porque o S2 seja inferior ou superior ao DOS, ou Windows, ou que tenha na época, mas sim porque realmente algumas coisas aconteceram por decisões que só fazem sentido dentro da lógica burocrática de reuniões e comitês da IBM nos anos 80. Tem uma passagem, até vai estar no nosso show notes, né? O Banff postou e a gente agradece. Só lembrar, o Ricardo Banff que participou com a gente, gravou com a gente o episódio 26 sobre Apple II, né? Que é um excelente post-mortem do que aconteceu com o S2. Dentro de todas as confusões, a IBM desenhava o que ela queria e a Microsoft programava. Foi assim que o S2.1 saiu. E aí os dois tinham direito a ter o código, por isso a QNT rodava os 3 ou 4 programas que saíram para o S2.1. E o que aconteceu? Primeiro, pelas regras da IBM, como a Microsoft era contratada da IBM, se eu, funcionário da Microsoft, quisesse falar com o Giovanni, funcionário da Microsoft, mas que não estava no projeto S2, eu não poderia falar diretamente. Eu teria que ter um advogado no meio para fazer esse meio campo, porque estava sob confidencialidade. Além disso, a IBM contratou a Microsoft usando uma métrica que os amigos programadores vão entender muito bem, que é a partir do número de linhas de código programadas. Número de linhas de código programada é um troço que faz sentido no mainframe, ou de certa maneira faz sentido em uma linguagem tipo COBOL, em que na verdade em COBOL você desenha a tela. Quem já programou em COBOL sabe disso. Você tem que desenhar a sua tela junto com o teu programa. Em COBOL, cada comando fica literalmente numa linha e não dá para deixar ele sozinho. Então, o teu programa tem que ter tamanho, senão não funciona. Mas espera aí, você está falando de um mundo diferente, você está falando do C, e aí vale aquela coisa, tipo, se você tem duas rotinas que fazem a mesma coisa, mas uma tem menos linhas de código que a outra, normalmente essa com menos linha de código, ela é superior. Por que ela é superior? Não, porque a princípio ela provavelmente vai ocupar menos memória. Memória sobrando é sempre bom. Segundo, porque provavelmente a chance de você se perder, criar um espaguete de código é menor. Mas, enfim, né, a Microsoft entendeu essa situação e disse, não faz sentido, vamos mudar a maneira. A IBM dos anos 80, ela não estava preocupada se o código menor ocuparia menos RAM, demandaria menos da CPU e facilitaria o trabalho de debug. Aliás, tem uma passada do livro do Bill Gates, lá, Estrada Esburacada para o Futuro, em que ele comenta dos primeiros boots do S2, que demorou, acho que 15 minutos para dar boot na máquina. E a equipe da IBM vibrou com aquele negócio, olha, deu um boot em apenas 15 minutos. O povo da Microsoft estava olhando aquela cara, como assim 15 minutos? Se hoje a gente acha 15 minutos é incrivelmente, inaceitavelmente grande para qualquer coisa, eu acho que mesmo naquela época, com as pessoas tendo um pouquinho mais de paciência com os computadores, 15 minutos era inaceitável. Mas 15 minutos, assim, o mainframe demora mais ou menos meia hora para você subir tudo. Então 15 minutos é um recorde. Se otimizar o código, vai receber menos, né? Ai, tem isso. Só que aquela coisa, a Microsoft não estava preocupada em receber. A preocupação dela ela queria receber de outra maneira, porque receber com grande quantidade, receber por quantidade de código, ia gerar um problema para ela lá na frente, porque ela ia ter que debugar isso. E ela que tinha que contratar os programadores. Não era a IBM ela só desenhava. A IBM é que tomou a decisão, por exemplo, de que o S2.1 ia sair para 286, porque no 386, como o 386
era um chip algumas vezes mais moderno do que o 286, não, pode mexer no mainframe. O mainframe temos que proteger de qualquer maneira. A IBM protegendo de tudo que é maneiro, que ela entendia que era o core business dela, só que ela não entendeu que as coisas mudaram. O mercado mudou. Obrigado. Ela entendeu que ela tá protegendo de tudo que é forma, não protegeu o que para ela era o core business dela, né? O resultado é que, além de não demorar 15 minutos, mas demorar algum tempo a mais do que o MS-DOS para botar e etc e tal, o S2 1.0 saiu modo texto, 80 colunas, né, fonte no ano passada, num mundo em que já estava todo mundo, de uma certa maneira, testando interface gráfica. Detalhe, já era 1987, o primeiro Macintosh já tinha saído em 1984, já havia programas para o Windows, ainda o Windows 2.0, que já eram populares e que as pessoas usavam. Não, já tinha Amiga, vários outros. Interfaces gráficas anteriores, o X-Windows, o X-Windows é de 83, você tem também o Liza também, 83, 82. Já tinha GSOS pro Commodore 64. Não, tinha o GEL. GSOS é do GS. Já tinha os GELs pra Commodore 64. Nós já tínhamos interfaces pra Apple, pseudo-interfaces gráficas pra Apple. Então, até pra MSX já tinha. Ou seja, todo mundo tinha interface gráfica. Se tiver mais tarde. Não, tem o melhor, tem tem o Like. Não, Like é de 92. Like é a melhor interface gráfica que existe pra MSX. Não, é a melhor interface gráfica que existe pra MSX feita no Brasil. Feita no Brasil, isso aí. E não era só isso. Além de tudo isso, demandava muita RAM pra época. Laércio, Pois não. Você lembra quando seu primeiro computador teve mais de 1 MB de RAM? A data exata não. Não, mas tipo, foi perto de 90, um pouquinho antes, talvez. E provavelmente já custou um dinheirão. Ainda custou um dinheirão. Sim, o pessoal não queria. Olha, em relação ao S2, eu lembro de uma propaganda que eles falavam assim: agora o S2 roda com 4 MB, hein? Que ele precisava de 8 MB. E o pessoal usava 2 MB, os PCs usavam 2 MB ou 4 MB na época. E o S2 era guloso, né? Queria 8 MB. E aí, não, agora otimizou. Deve ter botado lá uma memória virtual, né? Na verdade, vai pro disco. Agora roda com 4 MB. Ah, beleza. Isso é um negócio que realmente... E tudo isso para um sistema em modo texto, que tinha uma compatibilidade com o DOS mediana, porque tinha que rodar em 286, então ele fazia aquele negócio de resetar o processador para voltar para uma caixa de compatibilidade do DOS, ou seja, era um elefante branco. Essa questão aí da burocracia da IBM, né? No livro Estrada do Futuro, tem uma área lá que o Bill Gates fala dos problemas, né? Desse projeto aí do S2. E dizia que chegava assim, tinha reuniões intermináveis, aí chegava um cara lá da IBM, de algum setor, e falava, não, tem que ser compatível com a impressora modelo tal. Todas as impressoras velhas da IBM para mainframe que tinham que ser compatíveis também com o PS2. Então a gente tinha que fazer vários drivers para coisas antigas, né? Ficou um negócio muito carregado, né? É um exemplo que ele deu. Imagina o cara da Microsoft voltando, dizendo, a gente tem que ser compatível com uma impressora de qual nunca ouvimos falar e acho que ninguém usa na face da Terra. Você nunca viu uma foto, inclusive. Né? E aí, assim, imagina o nível de maluquice. Assim, nem acho que era talvez o maior problema do S21. Talvez o maior problema do S21 foi que a IBM juntou o S2 ao PS2 de uma maneira assim tão... Eles foram muito confusos ao divulgar. Parecia que o S2 só rodaria no PS2 e o PS2 só servia para rodar o S2. Assim, nesse ponto concordo com o Ars. Acho que não foi confuso, acho que foi proposital. Eu acho que na mentalidade, na cabeça da IBM era isso. Cara, estamos falando da IBM antes de Lou Gerstner. A lógica da IBM era irrepreensível. Vamos lançar uma máquina meio proprietária, vamos lançar um sistema operacional para rodar nesta máquina e vamos dizer, beleza, se você quer programar para o sistema operacional que vai ser o sistema operacional do padrão da indústria, você tem que comprar o computador que será o padrão da indústria, que é o PS2. Na cabeça da IBM, essa lógica era irrepreensível e as pessoas viriam porque era a IBM que estava fazendo.
Ela caiu naquela coisa. Como o primeiro computador que eles fizeram, do nada, as pessoas compraram só porque era IBM. Se eles fizerem um outro computador agora, também as pessoas irão comprar, porque também é IBM. Só que o mundo tinha mudado em torno deles e eles não tiveram essa consciência. Não tinham percebido isso. Aliás, vamos aproveitar e vamos entrar, acho que no centro do episódio. Do MCA? Então, antes do MCA, só contar... Vamos finalizar só a história do OS2, né? O OS2 ele acabou sendo adotado por algumas empresas, por conta de contratos que deviam ter com a IBM. Assim, o mais notório no Brasil é o contrato do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil e o Banco 24 Horas, né? O Caixa 24 Horas. Os caixas 24 Horas até há pouco tempo estavam rodando OS2. Eu digo há pouco tempo, até alguns anos atrás. Mas já há versões posteriores que não tinham essas limitações e maluquices da primeira versão do OS2, que basicamente queimou o filme, né? Mas as versões posteriores... Não, aí era um sistemão, só que... o OS2 ele foi evoluindo, né? Ele estava atrelado, assim, algumas empresas compraram a ideia. Talvez esse tenha sido o problema da IBM no final das contas, né? Ela teve que manter esse contrato. Eu conversei uma vez com um sujeito da IBM que ele estava me contando que vocês conhecem um mercadinho de esquina chamado Walmart? Já ouviram falar, né? Já ouvi falar. Mercadeco de esquina. Então, o Walmart foi um grande cliente deles nos Estados Unidos e tudo OS2. E chegava ao ponto da IBM ter programadores nos escritórios do Walmart para desenvolver o OS2 do Walmart. Nossa. Walmart 2. Parênteses, o Walmart no Rio de Janeiro tá definhando, cara. Só tem uma loja agora. Chegou a ter 3, agora tem uma. Estão contaminados pela IBM. Só tem aquela lá do Campinho, né? A do Campinho fechou. Sério, vamos fazer o que daquela coisa gigantesca? Vai ficar Tá abandonada no momento. igual o Carrefour da usina. Vamos voltar ao episódio, que isso aqui não é um podcast de supermercado. Falamos das esquisitices do software, agora vamos falar das esquisitices do hardware, né? Do PS2 propriamente dito, a máquina. MCA. Olha, o MCA tem uma grande aplicação. É para fazer questão de informática em prova de concurso público. Sempre cai MCA. Impressionante. Eu cito MCA. Eu tenho uma questão que eu uso às vezes em prova que tá lá de múltipla escolha, tá lá e tá o MCA listado. Múltipla escolha. E tem aluno que às vezes marca o MCA. Marca que o exemplo que não é um barramento que foi usado na arquitetura PC. E tem aluno que marca o MCA. E eu cito MCA, só cito. Né? Eu só dou uma citada. Explicando, o que é o MCA? No IBM PC falamos sobre os slots de expansão, onde você coloca as placas internamente e você pode expandir seu micro à vontade. Tinha a versão de 8, tinha a versão de 16 bits. Foi aí que a IBM resolveu introduzir a incompatibilidade. Eles fizeram um barramento de 32 bits, tudo bem, só que a conectividade deles é totalmente diferente. A placa é diferente, o espaçamento entre os pinos diferente, é algo... Pinagem é diferente, ou seja, aquelas placas de expansão não vão funcionar, você tem que comprar outras. Aí tudo bem, eu sou uma empresa de hardware, vou fabricar uma placa de expansão para o PS2. Aí, meu amigo, aí é que a porca tosse o rabo, porque você vai ter que pagar royalty para a IBM. Porque eu acho que o MCA, da maneira como era, um barramento de 32 bits plug and play, a ideia de ser plug and play, um barramento legal. Não, mas era um barramento... Plug and play. Nada, tecnicamente, era como evolução tecnológica tão boa quanto qualquer outro caminho possível de evolução tecnológica, e não tinha nada que o desabonasse. O problema é que a IBM tentou fechar e tentou fazer a vida difícil para todas aquelas entidades que faziam parte do ecossistema PC. Aí, Juan, eu vou te puxar, como você me falou, eu acho que mais do que é fechar e tornar a vida difícil. Porque tinha uma pegadinha que dizia o seguinte: você queria licenciar o MCA, você tinha que pagar os royalties ao MCA por cada sistema que usasse o bus MCA. E, além disso, você tinha que pagar royalty por cada sistema compatível com o IBM que você tenha feito no passado. Aquelas placas de expansão que eram abertas, que nunca ninguém precisou pagar royalty. Sabe aqueles milhões de placas que você fabricou e que eu não recebi grana por elas? Pois você vai me pagar por aquilo também, trocentos milhões. Sabe aqueles milhões de computadores que você vendeu com os lotes de 8 bits e como você conhecer? Também quero meu royalty. Você já imaginaram o que significa. Mas vamos falar tecnicamente do MCA? Vamos lá, rapidinho. A questão, por exemplo, do barramento, da pinagem ser diferente, bem, outros padrões foram... Tudo bem, você teve o EISA, teve o VESA Local Bus, que a gente vai falar depois, que era mais ou menos a extensão, e o PCI, que foi disruptor, né? Que mudou o formato, mudou o espaçamento, pinagem, tudo.
não era tão problemático isso. Acho que o pior do MCA foi realmente a questão dos royalties, minha opinião. Porque, assim, Muito rancor no coração da parte da IBM. Em relação à tecnologia, se pegar na época o que você tinha nas outras arquiteturas, né? Os lotes de expansão do Amiga, a família Zorro, os lotes de expansão dos Macs e por aí, todos eles tinham basicamente essa funcionalidade. Eles eram 32 bits, estavam rodando no espaço de endereçamento dos processadores. Eles também tinham o seu nível de plug and play, tinham sua taxa de transferência razoável, né? E a IBM quis fazer igual, e quis cobrar por isso. Mas só que o mundo, o mercado, todos os fabricantes de hardware e software olharam para esse ataque de pelanca que a IBM deu e mandaram ela pastar. Se perguntar, por que MCA? Tem uma coisa que a gente esqueceu aqui, antes da gente começar a cantar o YMCA. Não, isso a gente deixa por conta do Sandro e do Giovanni pra cantar. Que o PS2, assim, a linha PS2 foi uma coisa de certa maneira tão mal recebida. Não, mas é tipo tão esquizofrênica que, por exemplo, se você pegasse os 4 modelos de lançamento, o primeiro modelo, que era o 30, que depois veio o 25, que foi provavelmente mais, que era o modelo de entrada, era um 8086. O modelo de entrada do PS2 tinha um chip pior do que o AT. Era 8086 e já vinha com 640K e não tinha o MCA. Era só... É verdade, um daqueles PS2 era ainda ISA. O PS2 ele tinha o slot ISA. Não, mas tipo, o modelo de entrada, no caso 30, que foi o meu modelo lançado, era um modelo só ISA. Não tinha nenhum slot MCA. Não tinha nenhum slot microchannel. Era um XT de 16 bits. Era um XT caro, né? A partir dos... Enquanto começa a entrar o 286, que aí começa a entrar o MCA, né? Você começa a ter um upgrade, entre aspas, de quem vem do AT, mas mesmo assim, imagina, você chegar a IBM tenta vender o PS2 como uma... Assim, fora o fato de que esse modelo mais barato, ele era... o adaptador de vídeo era diferente dos outros adaptadores. Ele usava MCGA, enquanto os outros usavam VGA. É tipo um Tandemil da vida, né? Eu acho que eram as carcaças de PC Júnior que eles tinham largado algum depósito. Botaram um tecladinho melhor, o gabinete bonitinho. Não, e o mais legal era que o MCGA, como ele não era retrocompatível com o EGA, o que significava que você não podia, por exemplo, os programas que rodavam em EGA tinham que ou ser recompilados ou você colocar um driver novo, né, para rodar o teu programa. Num bus gráfico que rodava em meia dúzia de máquinas de low-end, acho que não foi uma coisa assim que deu muito certo, né? Mas enfim, vamos tocar pra frente? Cara, eu tô vendo umas coisas que vocês tinham falado do MCA, que tô vendo aqui na pauta. Existe realmente um fan site do MCA e tem lá o YMCA. Tá lá, o cara deu um texto, eu tava dando uma olhada agora explicando. Fizeram a música. E o cara fez a versão da letra dizendo: trabalho em progresso. Isso é o resultado de ter tomado café demais. Tá lá. Gente, se existe o correspondente não pornô da regra 34 da internet, é o seguinte: se existe fansite daquilo. Gente, existe fansite até de Mattel Aquarius, não vai existir de MCA. Pois é, nessas horas você vai querer que eu coloque a música Aquarius do Hair, né? Eu juro que não pensei nisso. Aham, tá bom. MCA Militia. Existe o site, os defensores do MCA, veteranos da Guerra dos Clones. Tá lá. Os sujeitos que tem lá e os seus e-mails, a lista de e-mails dos sujeitos, alguns com endereço. Se o amigo ouvinte não está acreditando, rola pra baixo pra ver o link e ver que esse negócio existe. Detalhe, tem um sujeito do Brasil na lista. Credo. Conhecido? Não, Carlos Eduardo da Silva. Áustria, Austrália, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estônia, Alemanha é o que mais tem. Índia, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega,
Polônia, Suécia. Claro, melhor comentário. Suécia, finalmente alguma coisa além dos filmes. Suíça e Inglaterra. Chegou a IBM a trazer máquinas dessas, Laércio? Isso foi dentro da reserva de mercado. Sim. E existiam outros PCs nacionais que a SEI, Secretaria Especial de Informática, considerou similares. Então tem lá um AT da Microtech, por exemplo, né? E da Itautec também, que andou fazendo. Então, o fato que não apareceu. Eu não me lembro de ter visto dentro do ambiente corporativo aparecendo PS2. Basicamente, se uma máquina era difícil de clonar, isso não só o PS2, mas máquinas em geral que eram muito difíceis de clonar, tipo o Commodore 64 ou o TI-99 da Texas, dificilmente ia aparecer uma máquina similar aqui. Porque só poderia aparecer como clone, né? Não podia importar, então... Eu cheguei a ver PS2 no Brasil, mas aí já era estagiário na Caixa Econômica, já era 1993, já não tinha lei de reserva de mercado, e eram já os modelos 486 desde 266, 48250, mas eram todos PS2. Era um MCA mesmo? MCA, a IBM ela persistiu com o MCA durante um bom tempo. Basicamente, a própria IBM acabou retornando ao ISA no final do período dela de fabricar PCs, porque o que o resto do mundo fez, olhou para esse ataque de pelanca da IBM e disse: divirta-se sozinho, a gente vai continuar a fabricar PCs com um barramento ISA de 8, de 16 e para fazer de 32 vamos inventar os nossos próprios padrões. Vai te catar, IBM. O resto do mundo apenas resumiu a opinião deles para a IBM em uma palavra: caguei. Foi que a IBM foi forçada a lançar o PS1, que nada mais é do que o micro dela sem o MCA. O próprio nome traduz derrota, né? Que coisa patética. Não, PS1 ainda era um 386 padrão, gente. Eu cheguei a usar esse quando eu era estagiário na Caixa Econômica. Nós tínhamos PS2, que eram maquinões em performance, e tinha o PS1, que era uma maquininha bem forreta. O PS1, a única coisa que ele tem em comum com o PS2 é o gabinete. Aquele formatinho com a parte trapezoidal na frente, né? Isso, exatamente. Apenas uma curiosidade de lembrar que o drive de 3,5 do PS2 no Brasil foi parar nos Expert DD Plus. E uma outra curiosidade com relação ao MCA, quer dizer, ele tem suporte do Linux, né? Esse site aí, que é o fansite, tem grande parte do pessoal que desenvolveu o suporte ao barramento pro kernel do Linux. E também a IBM utilizou nas máquinas RS6000 o MCA, que são processadores. Já que inventamos essa tecnologia, vamos usar, né? E sim, tem suporte ao RS6000, tem suporte, tem NetBSD. Isso deve ser a regra 33 da internet. Regra 33 da informática. E aí, Of course, NetBSD, bem lembrado. Afinal, quando eu já portou NetBSD até pra torradeira, né? Então. Bom, e aí? Ocorreu esse grande caguei pra IBM por parte do mundo. E no que qual foram os detalhes técnicos desse caguei exatamente? Bom, para começo de conversa, temos que ter 32 bits no barramento, né? Estamos com aquele padrão vindo do AT de 16 bits, compatível com placas de 8 bits, e vamos ter que dar mais uma esticada nesse slot para colocar mais vias, mais sinais e mais sofisticação. Aí veio por iniciativa do consórcio VESA, o VESA Local Bus. Não, primeiro o ESA, depois o VESA VLB. Sim, o ESA da Compaq. O ESA era interessante que você pega uma placa com todos aqueles contatos na placa que vai ser enfiada no slot. Aí você entre cada duas consecutivas daquelas vias, você bota uma via bem estreitinha para botar um outro conector desviado embaixo. É difícil de explicar verbalmente, mas a gente vai botar uma... É o slot do AGP. Mais ou menos isso. Então, basicamente, ele ou seja, não tinha mais encaixes do que uma placa ISA, mas tinha mais pinos. Isso foi uma invenção da Compaq e houve uma grande quantidade de máquinas de servidores, etc., máquinas high-end que usaram. Para quem ainda não entendeu, o EISA quer dizer Extended ISA, tá? E sendo que o termo ISA não é um termo da IBM, é um termo que todo mundo que não é IBM deu para esse padrão. Para o padrão AT, né? Basicamente, você pega um IBM AT, aquilo é ISA. O que tiver mais do que aquilo são extensões, uma das quais é a ISA, que usa os mesmos slots, só que botando mais pinos na profundidade. E também existe o padrão VESA, que coloca um prolongamento, assim como os 16 bits
do ISA do Atera, um prolongamento do de 8 bits do XT, colocaram mais um prolongamento para colocar mais vias, coisas ligadas diretamente no barramento de endereços e... Aí você fica com aquelas placas de expansão que parecem a prancha de um navio pirata. Botar pra caminhar na prancha pra pular no lago cheio com tubarão. Mas elas têm três conectorzinhos Edge, sendo que o terceiro deles tem as vias um pouquinho mais apertadas. Sim. E isso é uma placa VLB. Mas o VLB ele estava muito ligado ao 486. Então ele acabou tendo uma vida ligado a gráficos. Ela era quem mais usou VESA, o I/O que mais dependia de performance era gráficos, né? Placas gráficas, placas VGA. Até hoje. 860 eu tive. Eu tive uma pontuadora IDE que embaralhou meus 2 HDs. Até hoje é o que mais consome é gráfico, né? Uhum. Até agora o Laércio não nos interrompeu, quer dizer que não estamos falando besteira, não, né? Tá perfeito. Eu ia falar justamente isso aí. Meu ego acaba de ser inflado 147. Tava demorando. Tinha uma placa-mãe na época, não era bem uma placa-mãe, era uma terminologia. Placa VIP. Uma placa VIP é uma placa que tem slot VESA, ISA e PCI. Nossa. Eram as últimas placas de 486. Eu tenho uma vaga memória de... Assim, lá por volta de 96, por aí, né? Não, antes disso, talvez. Entre 95 e 97. Por aí. Esses slots VLB, eles reinaram mais ou menos na época do 386 até o 486, principalmente 486. Já no Pentium, as primeiras placas ainda tinham o VESA Local Bus, mas logo depois que o Pentium se tornou popular, já o VLB foi eliminado, porque ele era muito focado no 486, né? E aí virou PCI. Aí inventaram uma solução melhor, né? Resolveram, aí chegou uma hora que finalmente a compatibilidade foi quebrada, mas não, em vez de ser quebrada acompanhada de um ataque de PT de royalties como o da IBM, não, vamos fazer um padrão que todo mundo pode usar, o PCI. Aí, finalmente, foi possível abandonar aquelas placas com meio metro de conexões para você encaixar na placa-mãe. E como principal, operando um barramento de 8 MHz. Isso. Isso tornou o também gargalo. Da vestigial daqueles conectores ISA limitava a velocidade de I/O. Era o principal gargalo para as aplicações de vídeo que começaram a surgir nesse comecinho dos anos 90. Kit multimídia. Somente a placa de vídeo. Tem uma questão muito interessante na questão do EISA, né? Que é aquela história, foi criado pela gangue dos Dove, mas quem carregou o trabalho de programar foi a Compaq. E a própria Compaq e várias empresas chegaram a ter o plano B. Se não tivesse a coisa a tempo, a gente simplesmente licenciaria o MCA e produziria e carregaria o ISA e o resto da vida. Assim, aí tá uma passagem muito engraçada. Assim, quando saiu o EISA, e aí começou a ficar muito claro de que, tirando ali situações muito específicas, né? Clones muito assim, empresas muito específicas passaram a utilizar o MCA. A Wikipedia fala, eu acho que fala, acho que é só assim, tirando a própria IBM, só a NCR que adotou explicitamente o MCA como parte dos computadores, e mesmo o resto, na verdade, outras empresas acabaram adotando. Tipo, a própria Dell acabou comprando, licenciando, mas para uma parte muito pequena. Mas na prática a massa no mercado não foi. E aí, quando isso ficou muito claro, o que aconteceu? A IBM, a Compaq, que licenciou o MCA, deixou a licença expirar. Em algum momento, por 94, 95, a IBM foi licenciar o EISA. O que a Compaq fez? A Compaq, que ela era a líder do grupo, quando a IBM pagou o primeiro cheque, ela não foi no banco descontar. Ela emoldurou e colocou no museu da empresa. Em 94 o mundo já tinha mudado, né? O troféu da vitória, a cabeça do inimigo na ponta de uma lança. E eu já tinha falado no coletão desse livro. Eu realmente acho que o interessado na evolução do PC tem que ler esse livro, que é o Open, do Rod Canyon. A história da Compaq, né? Ele é executivo da Compaq, né? Ele é Isso, foi o fundador da Compaq, se não me engano. Ele fala do próprio PCI, que foi uma decisão deles mesmos de chamar a Intel
E a Intel passou a dizer, ó, desenha um bus de mercado pra gente. Porque a Intel passou a assumir esse papel da IBM, mas já estamos nos antecipando um pouquinho. Por quê? Vamos falar um pouquinho do EISA, só para constar? A gente já falou alguma coisa, mas eu acho... A primeira coisa bem interessante do EISA é que acabou se tornando muito mais popular nos servidores. Eu falei a besteira no 41, que eu posso me corrigir agora? Vai lá. De que a primeira máquina montada para ser um servidor de PC foi o Desk Pro 386? Não foi. Foi o primeiro EISA que foi um outro Desk Pro. Da Compaq. Não lembro agora o nome, da própria Compaq. Um nome que a Compaq usou esse nome durante muito tempo com uma linha de servidores dela. A mesma linha, eu não lembro o nome agora, não adianta. ProLiant? Não, era Desk alguma coisa. Era Desk. Servidor não era Desk. Não, é que tá, Desk Pro era Desktop Pro de Professional, não me engano. System Pro. System Pro. Isso, System Pro. Depois virou ProLiant, tá? Depois virou ProLiant. Era o System Pro. O System Pro foi o primeiro PC de massa pensado como servidor. E o EISA acabou se tornando uma placa muito mais de servidor do que uma placa de obviamente uma workstation, imagina uma workstation, não sei, uma coisa assim muito popular, né? Mas acabou se tornando muito mais de servidor do que de desktop. Não lembro muitos desktops, eu não lembro das placas ali por 90 ali pelos anos 90 que a gente comprava para montar nossos PCs. Não tinha EISA. Eu lembro que na faculdade montaram uma máquina para rodar Xenix que ela tinha slots EISA, porque ela precisava ligar as multisseriais dos terminais, né? Que é para rodar Xenix, rodar Netware e por aí vai. Já era um chip de 32 bits. Um outro detalhe muito importante é que no trabalho do EISA acabou padronizando o slot ISA, né? Inclusive os famosos 8,33 MHz. Uhum. E o EISA não era true plug and play, não era, só veio com PCI, mas ele não usava mais jumper. Você configurava em software. A última geração das placas ISA, inclusive das placas ISA, né, já tinha configuração por software. Por exemplo, as NE2000. Eu lembro que cada placa de rede vinha com um disquetinho que você tinha que rodar o disquetinho e escolher a IRC, escolher a porta, escolher DMA no caso de placa de som e... É aquela coisa, vai perder o disquetinho da placa de rede. Quando você comprar uma placa ou de rede, ou de vídeo, ou de som, ou qualquer tipo de placa de expansão, o normal era vir um disquete junto, com programas com executáveis para DOS, você rodava o programa para fazer o setup da placa. No setup da placa, você escolhia em que endereços de I/O, endereço de interrupção, endereço de DMA, a placa ia se localizar no barramento do micro automaticamente, né, por EEPROM dentro da placa, para que elas não conflitassem uma com as outras. E se você não configurasse isso direito, uma placa ou outra poderia não funcionar ou poderia dar alguma travada no próprio micro. Hoje não existe nada disso. Se você tem duas placas que você precisa colocar no computador, você simplesmente coloca e esquece. O computador, o sistema operacional e as placas se resolvem e se entendem. Isso se chama plug and play, ou seja, encaixe e brinque. Isso que você falou aconteceu com a última geração de placas ISA. Elas eram quase plug and play. Elas eram jumperless, na verdade. Né? Então, você que fazia manualmente, só que não era por jumper, era por software, você fazia o que o sistema operacional plug and play faz, que é programar esses endereços a partir de um gerenciador central, vendo os endereços livres e tudo mais. E você não tinha um gerenciador central, cada placa tinha o seu disquetinho de programação que você tinha que usar um a um. E se você perdesse o disquete, meu amigo, é melhor sair correndo atrás de alguém que tenha. Isso, de qualquer maneira, o que acontece? Você, para configurar essas placas, você tinha que ter o mapa de endereços que estavam em uso. Essa época foi uma época muito difícil para quem mexia com hardware, porque antes você tinha que configurar tudo através de jumper. Você tinha que ter todos os endereços de I/O, DMA, IRQ
e endereço de memória de todas as placas. Tinha programinhas para você levantar isso, né? Hoje não tem mais nada disso. Hoje você não tem que saber nada disso, que quem faz é o sistema operacional. É o BIOS que faz, na verdade, configura. Uma parte é o BIOS e uma parte é o sistema operacional. Tanto é que tem no setup aquela configuração boot com sistema operacional PNP, né? Se você falasse que sim, deixa o sistema operacional vai fazer isso tudo. Se você disser que não, aí você pode ir lá e mudar, né? Agora, uma época aí na faixa de 95 a 97, os sistemas eram híbridos. Uma parte era plug and play, outra parte era legacy, né? Tipo, você instalando o Windows 95, detectando seus dispositivos plug and play, pá. Aí detectando seus dispositivos legacy, o computador pode travar e pode demorar. Justamente. Então você, para configurar manualmente uma placa dessa, você tem que saber os endereços das outras. As outras todas estão usando, senão não adianta, sabe, se aquele endereço tá ocupado, né? Então foi uma época bem complicada para quem fazia essas instalações. E é nessa época que Laércio Vasconcelos se sobressai com seus cursinhos de manutenção, montagem. Nada disso. Não, você adorou. Isso foi seu ganha-pão, não foi? Eu sou contra esse tipo de configuração, entendeu? Eu acho que se é para o grande público instalar, se é para o usuário final instalar, tem que ser tudo automático. O usuário final não tem que saber o que é o IRQ, o que é o endereço, se a ROM está no endereço tal, onde que eu coloco, né? O técnico sim tem que saber isso, o usuário final não. Isso, eu falava em sala de aula quando eu citava isso, dizendo, essa era uma época, anos 90, nós tínhamos que ter um misto de médicos e de loucos para poder pegar e lutar contra exposições de IRQ, endereço de memória, canal DMA. Não era raro de ouvir história de gente literalmente varar uma noite brigando com a configuração da máquina para poder fazer funcionar esse conflito. Estou esquecendo de uma coisa também, que é o seguinte, cada placa tinha a sua configuração de IRQs, de port address, DMA que podiam utilizar. Às vezes você tinha que fazer a combinação entre 2, 3, 4, 5 placas e ver aonde cada uma tinha um endereço válido para usar. Às vezes uma só podia usar o X e o Y, outra só podia usar o Y e o Z, outra só podia usar o X, o Z e o K. Aí você, não, se esta aqui usar o Y, aí esta aqui vai ter que usar o Y e não vou poder usar essa outra placa. Aí não, você estava jogando sudoku com as placas. Frequentemente você tinha que usar uma gambiarra como desabilita a segunda porta serial para poder ficar com a IRQ livre. Isso. A paralela. E tinha outro fato, assim, hoje no mundo que acho que infelizmente, pouca gente monta esses novos computadores por uma série de motivos, mas na época, porque não adianta mais você monta. Se você fosse fazer um upgrade qualquer dessa máquina, você tinha que ter uma série de cuidados para garantir que não detonasse o teu setup. Então imagina, preciso fazer um upgrade na minha placa de vídeo para jogar um jogo novo. Preciso fazer um upgrade na minha placa de rede porque mudaram, sei lá, de coaxial para Ethernet. Ou sua placa de rede estourou, né? E você não achou uma da mesma marca. Aí você comprou uma outra que tem outro tipo de configuração de IRQ. Aliás, quando eu era técnico novel, eu era CNE, eu trabalhava na NetJoyce, fazia upgrades em servidores de clientes. Olha, o que mais aconteceu é o seguinte, vou instalar um novo pacote, fazer um upgrade no software, aí o servidor parava de funcionar. A maior parte das vezes, a placa de rede tinha escolhido exatamente aquele momento para morrer. E obviamente, eu e todo mundo que estava ao meu redor, não, esse upgrade que você fez quebrou o sistema operacional, quebrou o network, quebrou... Aí, depois de algumas noites não dormidas e de ataques histéricos de clientes, eu aprendi que as placas de rede, assim como as impressoras, existem para me trollar e tornar minha vida miserável. Então eu sempre ia pro cliente com duas plaquinhas de rede de fabricantes diferentes na mochila. Fim do lamento. Agora, essa questão aí de mudar o padrão, vou fazer um padrão novo, vocês vão ter que seguir. Hoje em dia, isso não acontece mais dessa forma, né? Hoje em dia, existe a questão das comissões de padronização. Por exemplo, PCI. Então, quem é o dono do PCI? Tem um comitê que é formado por pessoas que vêm da Intel, da Compaq, de N fabricantes, da Microsoft, tem um grupo. Então, eles vão mexendo, mudando, criando esse padrão e passam aquela revisão para todo mundo confere, dá palpite,
né? Isso vale pro PCI, isso vale pro USB, isso vale para tipo de memória, por exemplo, né? Antigamente o fabricante fazia uma memória, tá aqui minha memória, legal. Aí o outro vai lá, eu vou fazer uma memória também, fez uma memória, são iguaizinhas, tem a capacidade, tem a velocidade, bota aí, uma funciona e outra não funciona. Aí você tem que ir no setup e mexer nos parâmetros lá, rezar até funcionar. Hoje existem comissões dos fabricantes, existem os fóruns de desenvolvedores que vão fechando os padrões. Hoje o fabricante do processador trabalha em conjunto com o fabricante da memória para ver compatibilidade total. E quando é feito o lançamento, todo mundo fala com todo mundo e evitando ao máximo os padrões fechados, né? A ideia é sempre usar com padrão aberto, todo mundo tende a ganhar. Se for lembrar, até recentemente aquela briga já saindo do nosso ponto de corte, a briga na época do Rambus, do Pentium 4. Tentou forçar a barra com o Rambus. Isso foi uma das últimas vezes que teve uma forçação de barra, né? O problema da memória Rambus os processadores da época tinham um barramento de 100 ou 133 MHz, que era o Pentium 3, e veio o Pentium 4 com barramento de 400 MHz. Aí não existia memória de 400 MHz. Então a Intel trabalhou junto com essa empresa Rambus para inventar a memória chamada RDRAM, que era uma memória que acabava funcionando de 400 a 400 MHz. Na verdade, não era bem a 400, ela era de 800, mas usava dois módulos 16 bits, ficava equivalente a 64 bits com 400 MHz. E era cara pra caramba aquela memória, porque era proprietário da Intel e dessa empresa Rambus. Enquanto isso, a AMD foi pelo caminho da DDR, que é o padrão aberto. E acabou que ficou tão caro o Rambus em comparação com o DDR que a própria Intel teve que voltar atrás e adotar a arquitetura aberta também, né? A memória DDR comum de 200 MHz na época. E estamos falando de padrões padrão de memória, padrão de slot disso, padrão de slot aquilo, do USB, etc. Mas existe um padrão para o computador inteiro agora, né? A partir de 1900 aí já estamos chegando perto do nosso ponto de corte, né? Pulamos o ponto de corte, vai. E existe o padrão para o PC que inclui até a cor dos conectores PS2, né? Sim. Porque você tem usuários que quer ver um exemplo? Primeira vez que eu peguei o computador na época minha namorada, hoje minha esposa, fui olhar o micro dela atrás. Era uma máquina montada com placa PC chip, 64 MB, foi um sufoco pra convencer ela a botar mais memória, essas coisas todas. A máquina era toda colada com adesivinho, marcando aqui, liga a impressora, aqui não sei o que, e é muito comum no usuário. O teclado fica muito mais fácil, olha, roxo, tá. Verde. Tá, aqui vai o mouse. Se bem que eu peguei placas mãe onde era tudo preto. Cor dos conectores de som também, verdinho, alto-falante, vermelho, microfone, azul, ninguém sabe o que é. É saída em linha, né? E microfone. Liga aqui. Tá. USB 13 é azul, os USB anteriores são todas em preto. E por aí vai. Falando em padrão, a USB, mudando o foco, o USB 4 agora, o padrão USB 4 é bidirecional. Então, 3.1, né? 3.1. Então não importa qual lado que você enfia ela. Até que enfim pensaram nisso. Que inferno que é você não saber que lado você enfia o USB. Justamente, porque tem esse problema com USB, né? Você não sabe que lado encaixa. Você normalmente encaixa de um jeito, se não estiver entrando, você inverte do lado. Agora, pela lei de Murphy, a taxa de acerto, né? Por que não é assim? Não. É sempre quase sempre você encaixa do jeito errado. Pela lei de Murphy, você sempre encaixa do jeito errado, certo? Mas tá assim meio de lado, meio torto, aí você acha que enfiou do lado errado. Tá do lado errado, não entra. Aí você vira de novo e entra. Pois é. Bem, mas esse padrão que vocês estão querendo dizer aí é o padrão que o pessoal chama de um Intel, né? Uhum. Aí tem dois pontos, o João. Sim. Aí tem dois pontos que eu acho que são os nossos pontos, acabam sendo nossos pontos de corte, não só do episódio, mas acho que de todo retrocomputaria. O primeiro ponto de corte, quando ali por 92, 93, a Intel lança o PCI, né? A Intel assume a liderança técnica, o que é natural, porque de certa maneira a Intel, assim, talvez a única coisa hoje que una toda a história do PC é a utilização do padrão x86. E o segundo, quando em 94 a Compaq ultrapassa a IBM como o maior vendedor de PC do mundo, que é um fato simbolicamente muito forte. Em retrospecto, eu tô até impressionado que a IBM tenha conseguido se manter
como a líder de PCs até 1994. Inclusive, durante toda aquela atrapalhada do PS2 e do OS2, 87, 88, 89, 90, 91, todo esse tempo a IBM ainda foi a maior vendedora de PCs. É porque ela continuou fabricando também o PC comum. Ela não fazia só o PS2. Lembra-se que os Aptiva, né, o Aptiva, ele era um PC convencional. Mas o Aptiva começou a ser vendido depois que a IBM desistiu do MC. Não, havia outros. E a própria IBM, ela tinha isso no mercado europeu, ela tinha uma empresa que era dela que fazia clone. Fazia PC. É aquele negócio, gente, assim, a gente tava falando da IBM, da arrogância que ela teve de achar que ela mandaria no mercado. Da mesma forma, ela foi arrogante, mas assim, IBM é IBM, né, gente? Na época, Big Blue, não tem muita gente que conhece, lembra da marca e como um sinônimo, então muita gente acabou comprando, principalmente clientes corporativos. Eu acho que ela se manteve até 94 também por conta de clientes corporativos grandes que chegaram e viram, vamos comprar da IBM, do que eu prefiro comprar da IBM, que essa empresinha que vende pro catálogo, uma tal de Dell aí, que vende pro catálogo, que eu nunca ouvi falar, ou essa tal de Compaq, ou essa empresa aí com o nome de Duarletos HP, sei lá, Acer, empresa que vem da China, não é nada que presta, nada que vem da China que presta. A empresa da vaquinha também. A Gateway. A Gateway. Empresa com vaca lá do Texas, essas coisas, então os caras pegavam, não, tem IBM. Então você não tinha. Só que a IBM achou que o poder dela no mercado era muito maior do que ela realmente tinha. Então acho que por isso que ela se manteve até no final até 94 ela se manteve na frente. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.